Nesse vídeo eu vou te mostrar uma estratégia que teria transformado um investimento semanal de apenas R$100, que basicamente é o valor de uma pizza, em R$500 mil em apenas 7 anos. E mais pro final desse vídeo eu vou te dizer se daqui a 7 anos de novo é possível ter basicamente o mesmo retorno do que esse. Então fica comigo até o final desse vídeo para não perder nenhum detalhe. E para essa estratégia ser possível, eu criei esse indicador, o ciclos de acumulação, que bate o DCA, que é o Dollar Cost Average, ou seja, investir uma quantia igual, seja mensal, semanal, como tu quiser, sem se preocupar com o preço. Mas esse indicador aqui, ele bate essa estratégia. Então, se eu tivesse investido R$100 por semana nos últimos 7 anos, sem me preocupar com o preço, eu teria um montante de R$213 mil hoje, investindo aproximadamente R$40 mil, o que não é um mau retorno, é um excelente retorno. Nessa estratégia, eu teria acumulado 0,4459 bitcoins, que é 44 milhões de satoshis. E a diferença em reais seria de quase 500% de retorno. Esse já é um excelente resultado. Mas nesse vídeo eu vou te mostrar um resultado ainda melhor, uma estratégia que bate esse resultado. E é justamente seguindo esse indicador dos ciclos de acumulação. Então, como esse indicador funciona? Ele não tenta prever o preço. Ele foi criado para identificar regimes de mercado, que basicamente é fases de acumulação estrutural, quando está verde, e fases de euforia e distribuição, quando está vermelho. A ideia central é bem simples. O Bitcoin, que é um ativo mais volátil, ele se move em ciclos longos de comportamento, não em linhas retas. E o conceito base desse indicador é uma combinação de 3 pilares. O primeiro é um momentum de longo prazo. Então, esse indicador ele nunca vai reagir a candles diários ou ruídos de curto prazo, essas movimentações bruscas de curto prazo. Ele usa preços semanais, uma suavização forte, o que vai eliminar sinais falsos e excesso de compra e venda. Ele só vai te sugerir compra e venda em momentos-chave. O segundo ponto é uma normalização em escala fixa, que é de 0 a 100. Então, 0 significa uma exaustão de baixa e 100 significa uma exaustão de alta, o que permite a gente comparar os ciclos de 2018, 2021, 2025 e os próximos ciclos também. Isso vai eliminar distorções de volatilidade entre ciclos, porque há ciclos que vai ter mais volatilidade e outros vai ter menos volatilidade. E isso aqui vai evitar essas distorções. E o terceiro é as zonas comportamentais, esse pontilhado que tu tá vendo ali na faixa de 35 e em 85. Então, toda vez que o indicador toca a faixa de 35, ele se torna verde, o que vai sinalizar uma grande oportunidade de entrada, porque vai ser um mercado menos exuberante. E quando ele toca a linha de 85, isso significa um mercado de muita euforia, onde nunca é historicamente uma boa oportunidade de entrada. Então, as regras para atingir esse R$500 mil são muito simples. Vão ser compras semanais de R$100, como eu comentei, nos últimos 7 anos. Mas toda vez que o indicador estiver mostrando vermelho, a gente não vai estar comprando, a gente vai estar acumulando. E quando ele voltar para verde, aí sim a gente volta o nosso DCA, que é as nossas acumulações semanais, e a gente também vai investir o montante acumulado que a gente não estava investindo no período vermelho. Em outras palavras, sempre quando tiver verde, a gente vai estar investindo. E quando tiver vermelho, a gente vai vender e parar de investir para acumular o que a gente estaria investindo. É basicamente essa a estratégia. E a gente vai começar basicamente no pico de 2017, no dia 1º de janeiro de 2018, quando o preço do Bitcoin estava em $16 mil. Mas como o indicador está mostrando vermelho para a gente não vai comprar nesse período. A gente vai esperar que ele se torne verde. E somente 49 candles depois, e cada candle ou cada vela, nesse caso aqui, é 49 semanas, a gente teria acumulado R$4.900. E foi esse o montante da primeira compra, lá no dia 10 de dezembro de 2018, a um preço de $3.100 o Bitcoin. Então a gente colocou esse montante de R$4.900, totalizando 0,3161 Bitcoin. E depois disso, a linha ficou verde por mais 113 semanas. Então nessas 113 semanas, a gente continuou investindo os R$100 por semana, investindo até ali um total de R$16.200, acumulando 0,4 Bitcoin, ou 40 milhões de satoshis. E no dia 8 de fevereiro de 2021, quando o indicador ficou vermelho novamente, a gente vendeu 100% da nossa posição de Bitcoin a um preço de $49 mil, resultando em um caixa de $98.000
R$7.700. E depois disso, o indicador ficou vermelho por mais 71 semanas. E ali a gente acumulou, então, R$7.100, que somado aos 98.700 de antes, a gente tem R$105.800 em caixa. E lá em 20 de junho de 2022, quando o indicador ficou verde novamente, a gente usou todo esse caixa para comprar Bitcoin novamente, a um preço de $20.000 por Bitcoin, o que resultou em 1,058 Bitcoin. Então, teria sido possível comprar um Bitcoin inteiro usando essa estratégia. E depois de junho de 2022, o indicador ficou verde até os dias de hoje, o que é 183 semanas. Então, nessas 183 semanas, a gente acumulou mais Bitcoin a um preço médio de $73.000, o que totaliza 1,1 Bitcoin, ou 110 milhões de satoshis, o que seria R$480.000, ou quase $500 mil no momento da gravação desse vídeo. E se tu achou que quase $500 mil em 7 anos é muito pouco, lembra que a gente está fazendo essa suposição investindo basicamente o valor de uma pizza por semana. Se tu quer um retorno melhor do que esse, então tu precisa investir de repente 2 pizzas ou 5 ou 10 pizzas por semana. Isso vai ficar ao teu critério. E a principal pergunta agora é: será que é possível ter um retorno parecido de hoje para frente, investindo o valor de R$100 por semana durante 7 anos no futuro? É isso que eu vou te responder agora. Se a gente presumir uma taxa de crescimento anual composta de 50% ao ano, que é mais ou menos a média dos últimos anos, e eu acredito que vai continuar sendo essa média pelos próximos 10 anos, a gente vai ter esses números aqui. Então, no ano 0, ou hoje, o preço do Bitcoin a $87 mil, a gente vai começar a nossa acumulação. Daí no ano 1, ou daqui a um ano, onde o preço do Bitcoin vai estar em mais ou menos $130 mil, lembra, supondo uma taxa de crescimento anual composta de 50% ao ano. Então, o Bitcoin valoriza 50% ao ano na média, nessa suposição que eu estou fazendo aqui. Então, no primeiro ano, a gente investiu 5.200 e acumulou 0,0069 Bitcoin. No segundo ano, o Bitcoin a um preço de $195 mil e investindo R$10.400, o montante em Bitcoin seria 0,0133, pouco mais que 1 milhão de satoshis. E até ali o nosso patrimônio é de R$13 mil. Daí no ano 3, ao preço do Bitcoin em $293 mil, quase $300 mil, vamos supor que a essa faixa de preço o indicador foi de verde para vermelho, sinalizando uma oportunidade de venda. Então o que a gente fez? A gente vendeu todo o nosso stack de Bitcoin por R$39.300. Depois, no ano 4, onde houve uma suposta queda do preço do Bitcoin para $102 mil, o indicador voltou a ficar verde. Então ali a gente recomprou todo o nosso stack, mais os R$5.200 que a gente acumulou nesse período sem ter investido nada, porque o indicador estava vermelho nesse caso. Então ali a gente fez uma recompra dos Bitcoins, totalizando 0,042 em Bitcoin. Depois, no ano 5, o preço do Bitcoin foi a $231 mil, depois no ano 6 ele foi a $520 mil e no ano 7 ele foi a $1.486.000, a quase $1,5 milhão de dólares, o que totalizaria mais ou menos 0,05 Bitcoin, que é 5 milhões de satoshis, e isso seria R$371 mil, ou seja, quase aquele $500 mil de 7 anos atrás. Esse resultado aqui não é tão ruim assim. Tu pode bater esse resultado se tu investir, ao invés de R$100, tu investir R$200, então tu vai ter mais do que o dobro desse resultado. Mas tu pode estar achando que $1,5 milhão de dólares em Bitcoin é um valor extremamente absurdo. Mas lá em dezembro de 2018, quando o Bitcoin estava $3 mil, todo mundo achava que $100 mil um Bitcoin também era um absurdo. Isso foi só 6 anos atrás. Nunca subestime o que essa classe de ativo pode fazer. O Bitcoin não liga para os teus sentimentos. Então sim, ainda é possível ter ótimos resultados, mesmo investindo um valor pequeno por semana ou por mês, se tu tiver paciência e convicção. É só dessas duas coisas que tu precisa. Mas e tu, concorda ou discorda comigo que é possível ter retornos assim no futuro? Comenta aqui abaixo se tu acha que é possível ou se tu acha também que não é mais possível. E se tu gostou desse vídeo e quer ver vídeos assim no futuro de novo, não se esquece de dar o like e se inscrever no canal para que novos vídeos futuros cheguem a ti e a mais pessoas. É somente com o teu like e com a tua inscrição que eu vou saber que esses vídeos estão tendo um valor significativo para alguém. E por esse vídeo era isso, eu te aguardo no próximo.